Eu fui tomado de surpresa ontem à noite, vendo um videozinho na internet. TikTok? Não, professor. TikTok não, professor. O vídeo das pessoas comprando cebola a 99 centavos lá numa cidade em Brasília. E aí, fui fazer algumas pesquisas para saber o que está acontecendo no Brasil. Rapidamente eu vou fazer uma leitura de vários itens aqui. Depois nós vamos também rapidamente passear pela bancada para saber o que meus amigos acham de tudo isso. O site Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo virou nessa madrugada, coincidentemente ao vídeo das pessoas desesperadas comprando cebola, na casa de R$1 trilhão de arrecadação em impostos no Brasil. Para você, nosso ouvinte, ter uma ideia, no ano passado, o brasileiro trabalhou até o dia 29 do mês de maio, exatamente o mês que nós estamos, para pagar impostos. Outra informação, a tabela, por exemplo, do imposto de renda não é corrigida integralmente desde 1995, o que conduz a gente para uma defasagem aí de 134,53%. Até 2021, pelos cálculos da Unafisco, você pode perceber que se a correção fosse feita adequadamente, quem ganhasse até R$ 53.584 por ano estaria isento, o que não é o caso. Somente, por exemplo, no governo Bolsonaro, nesse governo, o que se deixou de corrigir na tabela significa mais ou menos 47,7 bilhões de maneira indevida de imposto do cidadão. Se fosse feita a correção integral, seriam 162 bilhões de reais arrecadados de maneira indevida, porque nós não temos a correção da tabela. No ano passado, a isenção para a declaração do imposto de renda de pessoa física ocorreu para os cidadãos com rendimento mensais abaixo de R$ 1.903,98. Com isso, quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano de 2020 teve que prestar contas ao leão, e esse foi o mesmo valor do limite do ano anterior. Vamos seguir por aqui outras informações. Ontem e hoje, por exemplo, o Copom está reunido para decidir sobre a taxa Selic. Atualmente ela está em 11,75. Os analistas esperam aí uma nova alta e ela pode alcançar aí até o final desse ano 13,25%. O mercado financeiro também levou de 7,65 para 7,89 a estimativa da inflação, que é do que nós estamos tratando aqui. Foi a 16ª alta seguida no indicador. Vamos para outras informações. Postos de combustíveis vão mudar o jeito das placas. A partir de agora, só 2 casas decimais, a partir do próximo sábado. Isso não significa nada. Por quê? Porque o preço do combustível não vai baixar. A placa mudando, o preço não muda nada no bolso de quem paga. Certo? Certo. E na última sexta-feira, o preço da gasolina subiu pela 3ª semana seguida. O brasileiro está pagando, em média, R$ 7,28 pelo litro da gasolina, que é o maior valor registrado pela ANP nos últimos anos. E aí, no diesel, R$ 6,61 de média, e no etanol, R$ 5,64. Onde eu quero chegar? No vídeo. Nós vamos ver agora o vídeo que mostra a confusão entre clientes num supermercado em Planaltina, no Distrito Federal, disputando cebolas quase que no tapa. A cebola estava à venda por 99 centavos o quilo e ela figura aí entre R$ 3,90 e R$ 5,00 o quilo, dependendo da região do Brasil, e lá eles estavam vendendo a 99 centavos. Vamos ver o vídeo, rapidinho. Tá sem áudio, Murilo? Não, então o Murilo tá colocando ali as imagens das pessoas lá na banca, no supermercado, se estapeando e jogando cebola e puxa pra lá e puxa pra cá por conta da promoção. Era a inauguração desse supermercado lá na cidade de Planaltina. Eu já vou aqui rapidamente agora falar com os meus amigos. Eu quero saber aonde é que nós vamos chegar com tudo isso, Aguinaldo Vieira. Por quê? Políticos estão pensando em reeleição, estão pensando em várias coisas. Existem aliados do presidente Bolsonaro dizendo, agora chega dessa história de Daniel Silveira, de não sei o quê, e vamos focar nessa coisa mais social, na coisa dos preços e tal. Eu não consigo entender um monte de situações para a política resolver e todo mundo pensando em eleição. Bom, nesse período também tivemos pandemia, né? Mas poderia estar com essa preocupação desde o início da gestão Bolsonaro. Fica difícil defender o presidente ou a sua equipe técnica e principalmente econômica com esses valores tão altos. Repito, né? Tivemos pandemia, enfim, uma questão global, mas o foco deveria ter sido o país
e está demorando para a gente retomar os valores, apesar que eu acho que nunca, quando você tem um aumento, a guerra na Ucrânia com a Rússia, então subiu o petróleo e, consequentemente, os combustíveis no Brasil. Mas se a guerra acabar, o valor continua sendo aquele do aumento. Talvez no mundo inteiro possa diminuir após a guerra, mas no Brasil continua. Aí você já começa lá em cima com governos desleais, com alguns empresários, comerciantes desleais também. Então, por exemplo, na questão da vírgula, após a terceira casa decimal, o arredondamento é para cima. Então, se você tiver lá R$10,001, vai para 11, não vai para baixo. Independente de qual for o número decimal, vai para cima, para poder ficar com 2 casas decimais. Esse é o país, infelizmente. Então, a gente que tem que se preocupar em saber quem que a gente está elegendo e buscar, apesar da expressão errada, o menos pior. Eu tomei o cuidado desse levantamento, não fazer nenhum juízo de valor quanto a exclusivamente esse governo. Eu estou falando da tabela do imposto de renda desde 1995. Então não é uma coisa também que a gente pode se apoiar em pandemia, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Em alguns casos, claro que tem, em outros a gente precisa analisar com mais critério. Pamela Bussolini, sua vez. Paulo, sobre essa questão dos alimentos, é algo que nos preocupa muito, né? E lógico que eu acho que para combater os problemas nós temos que olhar todo o contexto, né? Infelizmente, não é só o Brasil que está passando por isso, a gente sabe que é no mundo. Eu estava até vendo uma notícia aqui, né, de um portal que é muito citado pelas pessoas, o preço dos alimentos no mundo dispara 13%, né, atingindo o recorde com a guerra na Ucrânia, e já tinha subido 75% em virtude da pandemia. O que eu concordo com o que o Agnaldo falou? Eu acho que a gente tem que ver muito bem quem a gente elege realmente. Por quê? Quando o governo toma alguma atitude de abaixar imposto, a gente vê que a oposição, ao invés de se colocar num papel de ajudar o cidadão, ela atrapalha. Né? Só que ela não vê que ela está prejudicando as pessoas. Então, houve algumas tentativas aí de reduzir impostos, até extinguir alguns, mas que foram muito mal vistas e muito combatidas, né? Por exemplo, o Randolph Rodrigues com a questão do DPVAT, né? Ficou bem, eu acho que conhecida por todos, né? Antes de pensar na sua reeleição, no seu partido, pense no povo brasileiro. A sugestão é essa. No mais, realmente... O imposto no Brasil é muito absurdo, né? A gente paga muito imposto. Então, nós, como cidadãos, precisamos sim cobrar que exista uma reforma tributária, que a gente reveja essa situação, porque o brasileiro, se não me engano, já está trabalhando quase 6 meses do ano só para pagar impostos. E a gente não vê esse retorno, né? Você tem que ter plano de saúde particular, você quer uma prestação educacional de qualidade para o seu filho, muitos têm que recorrer para o colégio particular, segurança particular, enfim. Então, a gente paga muito imposto e não vê a contraprestação. Então, realmente, nessas eleições, eu acho que a tônica de todos nós tem que ser essa cobrança, né? De uma revisão tributária que desafogue o nosso bolso e também para os empresários, né? Que eles possam gerar mais empregos, pagar mais para o funcionário, ao invés de tanto dinheiro para o governo que acaba não retornando para a gente. E quando eu falo governo, não é só o federal, né? Muita gente acha que toda a culpa de tudo é de apenas um governo. Eu estou falando de todas as esferas, municipal, estadual e federal. A gente precisa prestar muita atenção nisso e trabalhar arduamente para que a gente tenha uma revisão tributária no nosso país, porque realmente sangra a população. Kim Rafael, 1 minuto. Tá, essa questão desse valor aí, com relação a todos os impostos do Brasil inteiro, é só do governo federal em si? Não. O impostômetro é imposto no geral, tá? Não dá para impostos, colocar... taxas e contribuições, Isso. Kim. Perfeito. Então, não dá para considerar que só o governo federal que estipula qualquer tipo de imposto, né? Nós sabemos que os estados têm os seus ICMS respectivos. São Paulo, por exemplo, né, o ano passado aumentou bastante a questão do ICMS e, de forma... paralela, subiu, né, a questão do marketing do governo do estado do São Paulo. Então, acho que tem algumas coisas que precisam ser colocadas também na mesa. Né? O governo federal, acredito, né,
tem algumas iniciativas para diminuir o impacto, assim como agora, nesse mês de maio, o IPI, 35%, né, de isenção ali. Também outras questões, Auxílio Brasil, entre outras questões que podem ser trazidas também para diminuir o impacto, né, do mais necessitado. E o governo do estado, sem dizer, né, que quanta coisa também poderia ser colocada. O que o governo do estado do Paraná, por exemplo, fez para diminuir o impacto em tudo isso? Silêncio. Então, não tem nada. Vai lá, Fernando Tupan. Veja só, Paulo Caetano, eu sou a favor que todo mundo pague imposto. Todo mundo mesmo. Você vai no boteco ali, toma uma cerveja. Quando você recebeu uma nota fiscal? Nunca. Quando você vai ali e chama um cara para consertar o cano da tua casa, quando ele paga imposto? Não paga, ninguém quer pagar imposto. Então, o que acontece? Em alguns setores produtivos que eles conseguem controlar, eles sobem o imposto lá em cima. Eu sou contrário a isso. Eu acho que o imposto tinha que estar, por exemplo, 10% para todo mundo e todo mundo tinha que pagar. Não pagou, cadeia. É isso. Simples. É isso que a gente tem que defender. Quando a gente fala em uma reforma, nós temos que pensar, acabar com essa história nojenta de você receber o salário uma vez por mês. O salário tinha que começar a ser pago semanalmente, toda sexta-feira, para todos os trabalhadores, sabe? Aí você controla, não acontece aquelas barbaridades de o cara pegar o salário e numa noite gasta tudo. Nós temos que aprimorar, pegar as coisas boas que existem mundo afora. Por exemplo, nos Estados Unidos é semanal. Por que os nossos políticos não utilizam essas ideias? Isso que nós precisamos. Precisamos mudar a economia do Brasil. Todo mundo precisa pagar imposto, advogado, jornalista, médico, dentista. E todo mundo, se puder sonegar, sonega, né, Paulo Caetano? Vamos lá, agora é a vez do professor Jorge Villa-Lobos. Bom, 1 minuto, professor. Vamos lá, em 1 minuto. É interessante ver aquilo que você coloca, né? E dizer que são impostos, taxas e contribuições. Quando você pega 2019, em 2019 foram 2 trilhões e 500 milhões de impostos, taxas e contribuições. Em 2020, uma pequena queda, 2 trilhões. Em 2021, 2 trilhões e 500 milhões. E, claro, agora estamos em janeiro, fevereiro, março, abril, terminou abril, e já levamos 1 trilhão. Ou seja, a expectativa é a dezembro acima de 2 trilhões e 500 milhões. Isso é o governo Bolsonaro. Então, quando nós analisamos os dados de peso bruto do PIB que representam esses impostos, nós vemos que o Brasil está na 14ª posição. Está abaixo, então, da Bélgica, da França, elegeu Macron, de esquerda socialista, e também da Itália e da Austrália. Mas quando vamos para o índice de sentimento do recurso retirado da população através de impostos, taxas e contribuições, de 30 países, o Brasil está no 30º lugar, ou seja, no último lugar. Portanto, é uma situação que nós convivemos há muito tempo e a sociedade ainda não tomou o rumo de dizer até quando ou basta. Vale só ressaltar rapidamente que a Inglaterra é um dos países que mais arrecada, tem mais tributação. Porém, isso volta para o morador, isso volta para o cidadão, né? Vamos lá. Ao contrário daqui, que arrecada... A carga do PIB do Brasil é imposto de 32%. No Japão é 32,5%. E na Suíça, 27%. Vai lá, Vitor Farias, eu quero te ouvir em 1 minuto. Estados Unidos, quero ouvir Vitor Farias em 1 minuto. Eu acho que, na verdade, é o seguinte, a gente tem que levar algumas coisas em consideração. Primeiro, eu não acho que a carga tributária brasileira seja alta, eu acho que ela é mal configurada. Não passa por uma redução tributária, e sim por uma simplificação tributária. Você tem 2 tipos de impostos. Você tem os regressivos, que incidem sobre consumo e serviços, e você tem os que são fixos, que é sobre patrimônio e renda. É nesses que a gente tem que focar, e o regressivo já mesmo fala. Nenhum país desenvolvido foca nesse tipo. É só pegar os países escandinavos, você tem imposto que incide sobre a renda, que vai até 50% de maneira progressiva. É mais ou menos isso que o Brasil deveria apostar, na minha sobre a fortuna, por exemplo, que não é feita. Também, fortuna, herança, tudo isso é feito. Agora, eu só queria provocar o Kim Rafael, é o seguinte, a questão
questão do IPI, ou Kim, da forma como o governo faz, não é inteligente. Ele faz isso sobre impostos brancos e produtos de linha branca, né? Então, geladeira, enfim, esse tipo de coisa. E, assim, você tem uma simplificação, você fomenta o consumo para tentar alavancar a economia, né? Então, mais consumo, a pessoa compra mais, né? Comprando mais, a loja vende mais, ganha mais, contrata mais gente, assim vai. Só que isso não se torna realidade porque você começa a fazer um represamento de crédito em cima disso, além do que a energia elétrica está muito cara. A mesma coisa, você comprar um carro com a gasolina a um preço, depois explode o preço, não vai conseguir abastecer esse carro. Então, se você faz simplesmente cortar para incentivar o consumo, não funciona do ponto de vista econômico. O que funciona é você simplificar a forma de incidência, que daí você tem todos esse efeito cadeia de cascata que você tem, por exemplo, no combustível, que são ICMS, você tem vários tipos de impostos em efeito cadeia, e daí sim, você pega o IPI, por exemplo, se você pode cortar se você tiver simplificação. Se não, fomentar consumo, endividar a população e a posteriori, em médio prazo, você conter o consumo. Não, mas assim, 10 segundinhos, Kim primeiro. 10 segundos? A questão é a seguinte, em paralelo com essa redução, o governo federal também disponibilizou o FGTS, antecipação do 13º de aposentados e também de servidores. Então, acho que tem, sim, como você comprar, né, e gerar ainda mais renda. Pamela. A maioria, né? Porque tem o auxílio, tem várias 10 também, auxílios também. Paulo, só para lembrar que recentemente, né, em março, o governo fez, além de uma grande redução de IPI, né, fez uma grande redução de impostos também em alimentos e até em etanol. Então, o que eu falei vale muito. É bom prestar bastante atenção no pessoal que aposta no, deixa eu terminar, no quanto pior, melhor, porque quanto pior para você, melhor para eles. Então, lembre-se sempre de estar atento a isso.